nós queremos falar com vocês sobre esperança. Esperança. Nós estamos já pregando algumas semanas sobre esse tema. Nós já falamos sobre que diferença o nome de Deus faz em nossa vida. Já falamos sobre que diferença o amor de Deus faz em nossa vida. Nós já falamos sobre que diferença a fé faz em nossa vida. Mas essa noite eu queria falar com vocês sobre que diferença a esperança pode fazer na sua vida. E o texto diz isso: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E eu queria trazer algumas definições de esperança. O que é que o dicionário fala sobre esperança? Primeiro, o dicionário diz que a esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, não é? A pessoa tem um desejo, a pessoa tem algo que ela almeja, tá certo? E esperança é aquele sentimento que há no seu coração, que faz com que ela veja como possível. Ela não olha como impossível, porque se ela olhar como impossível, não vai ser esperança, não é? Mas ela espera aquela promessa, ela espera que aquilo se concretize, e aí ela vê como possível a realização daquilo que ela deseja. Esperança também, lá na Wikipédia diz assim: esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. É justamente isso, é uma crença emocional, é uma crença que eu tenho, tá certo, na possibilidade de que os resultados que eu estou esperando se tornem positivos para a minha vida, nos meus eventos, nas circunstâncias da minha vida pessoal. Tem uma outra definição, essa é mais bíblica, diz assim: a esperança é a confiança em Deus que nos ajuda a esperar sem desistir até que as promessas se cumpram. Olha as palavras: esperança é confiança em Deus que nos ajuda a esperar. Se eu tenho esperança, eu tenho confiança. Se eu tenho confiança, eu espero. Eu espero sem desistir até que as promessas se cumpram. Mas eu vejo, sabe de que jeito esperança? Eu vejo esperança como aquela corda que nós nos apegamos. Sabe? Aquela corda que a gente se apega. E hoje há muitas pessoas que já estão com as mãos quase soltas. Sabe, não está aguentando o peso. Já fazem anos, já fazem meses, já fazem dias que estão esperando que aquilo se concretize, que aquilo que ele aguarda se realize. Ele não vê aquilo ali se realizando, ele não vê aquilo se concretizando, e ele está quase soltando. Quer dizer, ele está quase perdendo a esperança. Existem muitas pessoas que hoje estão desse jeito. Não é só por conta da doença, sabe? Não é só por conta da doença. Existem pessoas que estão dentro de casa com um problema emocional. Existem pessoas que estão dentro de casa com um problema com o esposo ou com a esposa. Já estão aguardando algum tempo, esperando algum tempo, buscando a Deus há algum tempo, e não estão vendo a resposta, e já estão quase a ponto de soltar aquela corda, de perder a esperança e dizer assim: eu não creio mais. Há muitas pessoas que estão desse jeito. Há muitas pessoas que perderam a esperança de que o seu filho vai melhorar, que o seu filho vai mudar, e ele já não espera mais. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que não é o dia, ainda não é o momento, e nem vai chegar o momento de você soltar a corda, de você desapegar dessa esperança. Na verdade, Deus te trouxe aqui para que você possa entender que Deus quer que você se apegue com firmeza à esperança que você professa. E essa noite eu vou dizer alguns motivos, algumas razões porque você não pode desistir. Alguns motivos, algumas razões porque nós devemos esperar. Alguns motivos, algumas razões porque deve continuar segurando essa corda sem soltar. Talvez você tenha chegado hoje aqui e esteja por um fio. Talvez você tenha chegado hoje aqui e tenha dito no seu coração: eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais esperança, eu não creio que vai haver mudança,
eu não creio que essa situação vai se inverter. Eu desisti. Um dia uma pessoa mandou para mim uma mensagem e disse assim: pastor, eu hoje coloquei um ponto final no meu relacionamento. Eu hoje desisti. Eu não aguento mais. Eu esperei, eu lutei, mas meses e anos esperando, e nada mudando. Eu fui devagarinho, eu fui abrindo a mão, abri um dedo, e depois eu abri outro dedo, e agora eu não tenho mais esperança nenhuma de que isso vai mudar. Eu não tenho mais esperança nenhuma. Amados, essa é uma das pessoas, porque eu já ouvi tantas que chegaram para mim e disseram: eu não sei mais o que fazer. Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você: não solte a corda. Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim: não desista. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: espere, tenha esperança. Pastor, quais são os motivos? Por que eu tenho que esperar? Primeiro motivo está no verso 23. Olha aí, capítulo 10, 23. Primeiro motivo: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é o quê? É fiel. Aleluia. Quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Sabe, amado, ser fiel é ser verdadeiro. O nosso Deus é verdadeiro. Ser fiel é ser de confiança. Quer dizer, nós podemos confiar nesse Deus que prometeu. Nós podemos confiar nesse Deus que é fiel, porque Ele é digno de confiança. Ele é verdadeiro, Ele não promete para não cumprir, Ele não mente, Ele não tem segundas intenções, Ele não faz de conta que Ele ouviu e disse assim: tá bom, eu vou responder. Não, Ele é digno de confiança. O texto está dizendo que Ele é fiel. Tem um autor que diz assim: a fidelidade de Deus é travesseiro para a cabeça cansada, estímulo ao coração que desfalece e apoio para os joelhos fracos. Sabe por quê? Porque quando você enxerga a fidelidade de Deus, você tira os olhos da onde? Você tira os olhos da onde? Você tira os olhos das suas circunstâncias. Você tira os olhos dos seus problemas. Você tira os olhos dos eventos que estão ao seu redor. Você tira os olhos das ondas que estão batendo no seu barco. Porque os seus olhos começam a se voltar para quem? Para aquele que diz que não vai falhar com você, para aquele com quem você pode confiar. Em todas as exigências da vida, nós podemos contar asseguradamente com Deus. Ele nunca decepcionará a alma que confia, nunca. Ele nunca vai lhe decepcionar. Eu estou servindo a Deus há mais de 30 anos, irmãos. Eu nunca vi Deus falhar com uma das palavras que Ele deu para mim, nunca. Eu nunca encontrei uma pessoa nesses mais de 30 anos seguindo Jesus, que eu encontrei uma pessoa que disse assim: eu não quero mais saber de Deus porque Ele prometeu e não cumpriu. Eu nunca. Porque Ele é verdadeiro nas suas palavras. Ele é fiel em tudo que diz. Os homens podem nos decepcionar. Na verdade, os homens, as pessoas nos decepcionam por falta de fidelidade, por falta de poder. Às vezes não querem cumprir aquilo que disseram. Mas Deus não. Podemos olhar além das ruínas causadas pela infidelidade dos homens, das pessoas, e avistarmos um que é grande, aleluia, em fidelidade. Nós podemos ficar certos que, porque fiel é o que prometeu, nós podemos ter certeza de que aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele não falha. Nós podemos confiar, sabe? Oh, amados, presta atenção, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu disse hoje aqui de manhã: ninguém que está aqui e ninguém que estava de manhã, e eu também, nós não vimos Jesus. Alguém viu Jesus aqui na sua vida? A gente não viu Jesus. Alguém já viu o céu? Ninguém viu o céu. Alguém já viu o Espírito Santo de Deus?
Ninguém viu o Espírito Santo de Deus. Alguém viu Deus? Não. Mas eu tenho a certeza de que o meu nome está escrito aonde? No livro. É por isso que quando nós cantamos o hino 108, você consegue cantar o hino 108? Diz assim: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Aleluia. Você tem essa certeza? Sim ou não? Nós temos essa certeza, porque aquele que prometeu, Ele é. Sem eu nunca ter visto o céu, sem eu nunca ter visto Jesus, sem eu nunca ter visto Deus, mas eu confiado, a minha esperança não está na Igreja Batista, a minha esperança não está em mim, a minha esperança está naquele que é fiel. Ele prometeu, então eu posso descansar. Amados, a fidelidade de Deus é uma perfeição em Deus, pelo qual Ele é fiel à sua palavra e a todas as suas alianças. Ele nunca quebra um contrato consigo mesmo e nem com suas criaturas. O que Ele propôs, isto fará, e o que prometeu, isso Ele vai executar. Aleluia. Nós precisamos, às vezes nós fazemos como Abraão, lembra? A Bíblia diz que Abraão era um homem já de idade, 75 anos, e Abraão tinha uma esposa, e a esposa de Abraão era estéril, e Deus tinha prometido que haveria de vir um filho. Só que o tempo passou, passaram-se anos, sabe, amados? E o problema não é a promessa que eu recebo agora, o promessa é o tempo que vai passando. Vai ficando mais difícil eu me segurar naquela corda, a corda da esperança. E o que foi que aconteceu? Abraão resolveu, na verdade foi Sara que resolveu, e Abraão foi conivente com isso, de achar que poderia resolver aquela situação, porque Deus não ia cumprir o que prometera. E então foi ter uma relação com a outra mulher, que gerou um problema até hoje. Até hoje o povo de Israel não se dá com os árabes, porque os dois filhos de Abraão, uns são os israelitas e outros são os árabes. Os árabes é da descendência de Ismael, e os judeus são da descendência de Isaac. Até hoje eles brigam, até hoje não se dão bem, até hoje Israel não se dá com esses povos, até hoje. Porque Abraão, porque Sara deixaram de crer na fidelidade de Deus. Às vezes a gente, quando deixa de crer na fidelidade de Deus, a gente procura maneiras de resolver aquilo que Deus disse: eu vou resolver, mas você precisa esperar. É por isso que a esperança, Ele quer e Ele pode cumprir o que prometeu. Daniel 4:35 diz assim: Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Quer dizer, Márcia, que ninguém pode chegar para Deus e dizer assim: o que você está fazendo? Para aí, o que você está fazendo? Não. Quando Ele determina que vai fazer, ninguém pode impedir. Não tem ninguém no céu, na terra, nesse universo todo, que possa chegar para Deus, resistir a Deus, resistir a sua mão e dizer: o que é que tu está fazendo? Ninguém. Na verdade, a Bíblia diz que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: espera, porque Deus é fiel. Isso é a primeira verdade, é o primeiro motivo pelo qual você deve esperar, porque você não deve desistir, porque você não deve soltar corda, porque quem fez a promessa, Ele é fiel, Ele é de confiança, Ele é verdadeiro, e você pode agora descansar nessa fidelidade. Segundo motivo, Hebreus capítulo 10, verso 19 até o versículo de número 22. Segundo motivo, capítulo 10, do verso 19 até o versículo 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aí ele diz assim no 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja, isso aqui já é o fim. O verso 23 já é o fim da argumentação com que o autor de Hebreus começa. Quando ele diz que nós devemos guardar firme a confiança, a esperança, a confissão da esperança, ele estava justamente dizendo o motivo nos versos 19 até os versículos 22. E que motivos é esse? Ele está dizendo, irmãos, que quando nós nos encontramos desesperados, quando nós nos encontramos a ponto de soltar a corda, quando a gente está ao ponto de desistir, nós podemos sim, hoje, adentrar no Santo dos Santos. Deixa eu explicar para vocês o que é Santo dos Santos. Quando ele diz assim, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. O Santo dos Santos, também chamado de Santíssimo Lugar, era um lugar dentro da tenda da congregação, dentro do templo de Salomão. Na verdade, o templo de Salomão é uma réplica, claro, construída do que foi o tabernáculo. O tabernáculo, que era o lugar onde Deus se manifestava, ele tinha vários lugares, e um desses lugares era justamente o Santo dos Santos. Sabe o que acontecia? O Santo dos Santos tinha lá, era um lugar que tinha uma cortina de peles de animal muito grossa. Dentro daquele santo lugar, santíssimo lugar, havia uma arca, que era chamada Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia as 2 tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos. Havia a vara de Arão que floresceu. E havia o maná que tinha caído do céu. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Quando Deus no deserto descia, quando Deus se manifestava para o povo, ele vinha numa coluna de fogo. E a Bíblia diz que ele descia em cima do propiciatório. Ele descia em cima daquela arca. Ali se dizia que era o trono de Deus. Aquele lugar, irmãos, só entrava o sumo sacerdote, e uma vez no ano. E ele entrava amarrado, porque se acontecesse alguma coisa lá e ele morresse, de ver a glória de Deus, ele seria arrastado. Naquele lugar ninguém podia entrar, sabe? Era o lugar onde Deus estava, e a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ninguém podia entrar. Se você olhou direitinho o texto, você vai ver que no verso 19 o autor está dizendo que nós agora podemos ter, qual é a palavrinha? Intrepidez. A palavrinha intrepidez significa ousadia. Nós podemos ter ousadia, nós podemos ter confiança, nós podemos ter intrepidez para entrar aonde, irmãos? No Santo dos Santos. Aleluia. Quer dizer, Márcia, que agora eu não preciso de um sacerdote. Naquela época, quando alguém precisava se achegar a Deus, ele primeiro vinha para o sacerdote. Ele se apresentava ao sacerdote, ele dizia ao sacerdote o que ele queria. Se era uma gratidão, se era um pedido, alguma coisa, o sacerdote é que levava a Deus. E sempre ele vinha com um animal, porque ele tinha que vir com sangue. Então os mais pobres eram um casal de rolinhas ou de pombos. Os mais ricos traziam um animal, um gado, um bezerro, alguma coisa. Mas sempre que você tinha que se aproximar de Deus, tinha que aproximar com sangue, porque nós somos pecadores. E aí o sacerdote matava o animal, tá certo? E aquela morte do animal era como se fosse a morte daquele pecador. Deus aceitava aquele sacrifício, e Deus ouvia através do sacerdote aquilo que aquele homem estava dizendo. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que eu não preciso mais de sacerdote. Aleluia. Que você não precisa chegar aqui mais arrastando o animal. Aleluia. Ele está dizendo que eu posso ter com ousadia e intrepidez para entrar aonde? Direto, aonde? No Santo dos Santos. Com sangue de quem? Olha o versículo 19. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus abre, versículo 20, o sacrifício de Jesus abre um novo e vivo caminho pelo véu. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus, naquela
tarde de sexta-feira, que ele entregou ao Pai o Espírito, a Bíblia diz que lá houve um terremoto e o véu do santuário se rasgou. O que é que ele estava dizendo ali? Que a partir do sacrifício de Jesus, as pessoas agora têm acesso à presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você, isso é tremendo. Aonde você estiver, na luta que você estiver passando, talvez se você estiver já soltando a corda, lá no seu quarto, pensando que não tem mais o que fazer, pensando até em tirar a sua própria vida, desistindo de tudo, a Bíblia diz que você pode entrar direto ao trono de Deus, direto no Santo dos Santos, pelo que Jesus fez, e você pode entrar direto a Ele, e você pode derramar diante de Deus a sua dor. Você pode derramar diante de Deus a sua tristeza. Você pode dizer a Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, está difícil. Senhor, está complicado. A minha vida é só de tristeza, é só de dor. Eu não tenho alegria, eu não estou aguentando. Eu vou desistir. Diz para Deus. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. É isso que Ele está dizendo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Esse é o primeiro motivo. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Quer dizer, você não precisa, presta atenção, não é dinheiro, não é a posição social, não é se você sabe ler ou não sabe, não tem nada a ver, é pelo nome de Jesus. A pessoa que analfabeta, que nem sabe ler, que nem dinheiro tem, ela pode entrar na presença de Deus e se derramar na presença de Deus, tão somente pelo nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Mas tem uma outra verdade aqui. Tem outra verdade, no versículo 21. Não apenas nós podemos entrar pelo sacrifício de Jesus, mas nós também temos quem? Quem é que nós temos? Um grande sacerdote, aleluia. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. São sacerdotes humanos. Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. Esse sacerdote não só provê o novo e vivo caminho, mas Ele está próximo para me acompanhar, ficar comigo como minha garantia. O caminho é vivo, porque o Criador do caminho e guia do caminho está vivo. E aí, olha, abram aí Hebreus capítulo 4, verso 14. Olha o que está escrito. Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o quê? Grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você não deve desistir, porque você tem um sumo sacerdote que é Jesus. Um sumo sacerdote que se compadece. Sabe o que é se compadecer? Ele se importa com você. Ele se importa com a sua tristeza. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com a sua luta. É isso que ele está dizendo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele penetrou os céus, quer dizer, ele está na presença de Deus lá nos céus. E isso é tremendo, irmãos, porque Jesus, os sacerdotes, se você olhar o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, se você não leu ainda, leia. Mas essa é a ideia. Os sacerdotes humanos eram só humanos, eles tinham ligação com o homem. Mas o Senhor Jesus se fez carne nisso, para que Ele pudesse saber o que eu sinto, Ele pudesse saber das minhas dores, Ele pudesse sentir o meu sofrimento. E ao mesmo tempo que Ele se fez homem, ao mesmo tempo Ele é Deus. Então Ele faz a ligação comigo na presença de Deus. E eu tenho um sacerdote que não é insensível. Eu tenho um Salvador que não está nem aí. Não, eu tenho um Salvador que se importa comigo. Eu tenho um Salvador que se compadece das minhas fraquezas. Eu tenho um Salvador que sabe, não é fácil. Essa manhã eu estava dizendo, essa semana passada o nosso irmão Aldo teve uma crise de choro. E às vezes a gente diz assim: fulano não é forte, porque fulano é fraco. Não, irmãos. E Fátima hoje conversava comigo justamente sobre isso. Imagine, só lá em Limoeiro são 15 dias. 15 dias sem ver família.
15 dias sem ter um celular para poder conversar com ninguém. 15 dias tendo que estar usando oxigênio o tempo todo. Imagine, são 15 dias nessa situação. 15 dias sabendo, ele já chega com aquela ideia do que se passa ao seu redor, de que muitos que entram não saem. Pensa comigo. E aí, quando ele estava melhor, ele começou a sentir uma dor. E quando fizeram a tomografia, descobriram que na verdade era uma pneumonia. Então imagine o que está na cabeça de uma pessoa dessas. Não é porque ele é fraco, não, é porque a gente é gente. Tem hora que a gente não aguenta. Tem hora que a gente chora. Tem hora que o peso é muito grande. Tem hora que o ataque é muito grande. E nós precisamos orar por ele. E orar pelos outros, porque a luta é essa. Porque essa doença tem esse poder de afastar as pessoas de perto. Irmãos, quando minha mãe estava na UTI, os irmãos sabem que minha mãe passou um bom tempo na UTI. E eu ia visitá-la, na verdade, eu ia pela manhã e já almoçava lá, e já para ficar o tempo todo ali perto dela, porque eu só tinha 40 minutos para poder entrar e sair. Era impressionante, porque quando as pessoas viam que eu estava orando por ela, um dia chegou uma pessoa perto de mim, e isso não foi apenas uma vez, e disse assim: ore pela minha mãe também. Deu uma palavra a ela. Sabe o que é isso? As pessoas precisam, porque ali eles estão justamente entre a vida e a morte. E ali não tem ninguém que seja um mais rico, outro menos rico. Ali é todo mundo igual. Ali não importa se quem está ali naquela UTI é empresário, ou se quem está importa quem não está ali que não é empresário, não importa. E eu ouvia que as pessoas chegavam para mim, e eu ficava ali com minha mãe. E aí eu tinha que driblar às vezes, porque eu não podia ficar o tempo todo, porque o outro ia entrando. Então quando alguém ia ver mamãe, eu corria para outra mesa, outro leito, para orar e para deixar uma palavra. Porque tem horas que não dá para aguentar. Tem horas que a luta é grande. Sabe? Nós temos um Deus que sabe isso. Nós temos um Deus que não olha para algo e diz assim: mas não é você não me conhece há tanto tempo, você não sabe que eu sou com você, por que você está desse jeito? Chorando. Não. Eu tenho um Deus que me pega no braço. Essa manhã eu falei disso, e a Ada hoje à tarde já colocou nos grupos um CD que eu vi há um tempo atrás, já está nos grupos do WhatsApp, Nos Braços do Pai. Um DVD que foi feito. E eu acho tremendo, sabe por quê? Porque quando eu vi aquele DVD, aquela imagem, eu chorei, amados, porque é lindo. A imagem mostra uma mulher caída, despedaçada, seus sonhos quebrados, suja, sem nada, desconsolada, desesperançada, ali no canto. E aí o hino é cantado. E daqui a pouco entra uma pessoa, um homem, vestido de branco, como se fosse Deus. E aquele homem chega perto daquela mulher e pega aquela mulher e coloca ela nos braços. E aquela mulher encosta a cabeça dela aqui no peito dele. E ele toma ela assim. Isso é tremendo, porque isso mostra o cuidado que Deus tem com cada um de nós, amados. Nós temos um Deus que se compadece. Por que é que você não tem que desistir? Por que é que você não tem que soltar a corda? Você que está me ouvindo agora, aonde você estiver, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja em casa, eu não sei onde você está. Por que é que Deus está dizendo que você não deve desistir? Primeiro, porque Ele é fiel. Segundo, porque nós temos um Deus que se compadece. Um Deus que sabe o que você está sofrendo. Um Deus que sabe das suas lutas antes mesmo de você nascer. Sabe, amados, essa semana eu fui visitar a mãe do pastor Mário Melo de Gamileira. A mãe dele ficou internada algumas semanas, lá no 1 mês e 3 dias, lá no Agamenon. Ela teve um desmaio, começou a passar mal e foi para Agamenon e teve que botar marca-passo.
E eu fui visitá-la essa semana. Eu fui lá com a irmã Jandira, fui com a irmã Ana Maria. Nós fomos fazer uma visita a ela lá na barragem. E teve um momento, a nossa conversa, o pastor Mário tinha chegado também, e ela disse assim, ela encheu os olhos de lágrimas, e ela disse assim: pastor, eu tenho uma dívida com o senhor muito grande. Quando o senhor chegou aqui na barragem, eu já não tinha mais esposo. As minhas filhas já estavam casadas. Eu tinha 4 homens dentro de casa. Não é, Neide? Neide sabe disso. 4 homens dentro de casa para cuidar. Agora imagine, pastor, a minha dor de cabeça de 4 homens bêbados dentro de casa. Porque os meus filhos bebiam dentro de casa. Aí o Senhor chegou com a palavra do Evangelho. O Senhor chegou com essa verdade. Eu devo demais ao Senhor. Porque depois que o Senhor chegou, que eles entregaram a vida a Jesus, eles dormiam os 4 numa cama. Parecia 4 moças. Não brigava. A minha casa era outra. A minha vida mudou. Ô irmãos, eu olhei para ela e disse assim: ah, minha irmã, deixa eu lhe dizer, eu sou um privilegiado de Deus, por Deus ter me escolhido para chegar aqui na barragem. Mas deixa eu lhe dizer que todo o crédito é dele. Sabe por quê? Porque ele já olhava para a sua vida antes de eu chegar aqui na barragem com esse Evangelho. Ele já olhava para a sua vida e a vida dos seus filhos, e ele já tinha propósito. Hoje o pastor Mário é pastor, aleluia. Hoje o Marcos é um servo de Deus, aleluia. Casada com a Tânia, que é diaconisa, aleluia. Olha que Deus faz, olha que Deus tremendo. E eu disse: mas Deus, antes de a irmã nascer, Deus já pensava na irmã, aleluia. Porque a Bíblia diz que antes de nós nascermos, todos os nossos dias estão na presença de Deus. Antes de você ter sexo, antes de você no ultrassom sua mãe saber se você era menino ou menina, antes de ter olhos, de ter pés, Deus já conhecia você. Deus já tinha propósito na sua vida. Deus já tinha destino para você. Deus já tinha vontade de abençoar a sua vida, meu irmão. Sabe, eu disse isso a ela, ela começou a chorar, mas é a verdade. Eu só sou apenas um privilegiado de Deus. Ele me deu o privilégio de me escolher para chegar lá na barragem e levar essa palavra. Porque grande é Ele que nos ama. Você não tem que desistir não. Você não tem que soltar a corda não. Porque você tem um Deus que é fiel. Você tem um Deus que não desiste de você. Você é um Deus que se compadece de você. E você pode entrar na presença de Deus, nos santos dos santos. Você pode chorar na presença dEle, se derramar na presença dEle e saber que Ele está ouvindo. Sabe, as pessoas aí fora precisam comprar Deus com alguma coisa. Já perceberam? Quando eu não era convertido, todo final de semana eu estava em São Severino do Ramo. Um dos motivos eu não ia fazer romaria. Na verdade, a gente ia com uma turminha para tomar cachaça mesmo. Então aproveitava o trem, né? O trem ia, voltava, aquela coisa. Mas eu chegava lá, visitava. Tinha lugares lá que estava cheio de coisas, de velas acesas. Como se as pessoas dissessem assim: se o senhor fizer isso, eu faço isso. Se o senhor fizer isso, eu faço isso. As pessoas ainda fazem essa troca com Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não precisa que eu faça troca com Ele, porque parece que Deus não está querendo dar, então eu tenho que fazer alguma coisa para Ele dar. Não é assim. O texto está dizendo que nós temos um Deus que é sumo sacerdote, um Senhor Salvador, que se compadece, que se importa com você, que quando você entra e diz assim: Pai, que quando você entra e diz meu Salvador, quando você chora na presença dEle, Ele ouve, aleluia. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. Terceiro motivo porque você não pode desistir. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus capítulo 6, verso 13. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior,
e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. O que é que esse texto está me dizendo? Esse texto está me contando uma história. Deus fez uma promessa para Abraão. Só a palavra de Deus, só a promessa de Deus basta. Porque Deus é um Deus fiel. Mas sabe o que é que Deus fez para que Abraão não tivesse dúvida? Para que Abraão tivesse mais confiança e firmeza? Deus jurou. Aqui no mundo, irmãos, a gente jura por alguém que é superior. Não é assim? Às vezes está envolvido na situação e fulano não quer crer, não é? Aí a pessoa faz o quê? Eu juro por Deus. Tem outros que dizem assim: eu juro pela minha mãe. A gente sempre jura por alguém que é superior a gente. Agora me diga uma coisa: Deus ia jurar por quem? Existe alguém superior a Deus? Não. O texto está dizendo, como não existe ninguém superior a ele, o texto está dizendo que ele, verso 13, ele jurou por si mesmo. Aleluia. Se já não bastasse a promessa, ele jura por si mesmo. E aí o texto está dizendo, verso 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Se interpôs o juramento. E ele está dizendo assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Sabe o que significa isso? As duas coisas imutáveis é a promessa de Deus e é o seu juramento. E o seu juramento foi motivado pela sua prontidão para mostrar a inviolabilidade do seu propósito. Quer dizer, Deus tinha um propósito com Abraão e Deus está dizendo: eu prometi a você. Vão se passar 25 anos, como se passou 25 anos na vida de Abraão para chegar a Isaac. Mas ele está dizendo: eu prometi a você e vou fazer mais. Eu vou jurar, e jurou por si mesmo, de que aquilo que eu disse vai se cumprir. Aleluia. Aquilo que eu disse vai se cumprir. Podemos ter forte alento, irmãos, ou consolo. Esse mesmo texto, eu peguei a tradução na linguagem de hoje, diz assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Deus não apenas é fiel, Deus não apenas é um Deus que se compadece de você, Deus não é apenas aquele que você pode entrar no Santo dos Santos e falar direto com Ele, mas Deus é aquele que jurou por si mesmo. Sabe, Deus se baseou em duas coisas imutáveis. O que é uma coisa imutável, que não muda? Primeiro, a sua promessa, sua palavra. Segundo, o seu juramento. Por que é que você não pode desistir? Por que é que você não pode soltar a corda? Por que é que você tem que continuar esperando? Por que é que você tem que continuar crendo? Vai passar um ano, vai passar 2, não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer desistir, não está aguentando. E você vai lembrar: eu tenho um Deus que é fiel. Aleluia. Eu tenho um Deus que se compadece de mim. Eu tenho um Deus que eu posso ir à presença dEle e Ele me ouve. Não é difícil, eu não preciso marcar audiência, eu posso buscar a presença dEle. Eu tenho um Deus que jurou, um Deus que não muda, um Deus que não pensa comigo hoje uma coisa e amanhã Ele quer outra. Não, eu tenho um Deus que tem um propósito para a minha vida o tempo todo. Agora, amados, o que é que a gente tem que fazer? Depois que você ouviu o que ouviu nessa noite, depois que você ouviu essa palavra nessa noite, o que é que você tem que fazer? Sabe o que é que você tem que fazer? Hebreus capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, verso 23. Olha aí. Guardemos firme a confissão da esperança. Apeguemos-nos, a NVI diz, apeguemos-nos com firmeza essa esperança. Sabe o que ele está dizendo? Segure com mais força a corda. Guarde firme. Apegue-se com firmeza. Se mantenha na esperança. E aqui deixa eu contar para vocês uma história que realmente aconteceu. Essa história aconteceu na Romênia. Tinha um homem que vivia sozinho com o filho, ele não tinha esposa mais, e por não ter esposa, o filho se apegou demais àquele pai, e o pai sempre dizia para aquele filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei do teu lado, haja o que houver, eu não te deixarei. E amados, houve um dia que aquele pai deixou o filho na escola e foi para o trabalho, e durante o dia houve um terremoto de uma intensidade muito grande, muito grande. Esse terremoto quase que derruba a cidade toda. E o pai pensou logo no filho. E quando ele chegou na escola do seu filho, ele só encontrou um montão de ruínas. A escola tinha ruído, tinha caído a escola. E imediatamente ele, outros pais que tinham chegado, começaram a cavar. Chegaram os bombeiros e começaram também a cavar, a ajudar. Veio um guindaste, e as horas começaram a se passar rapidamente, e a esperança de encontrar alguém com vida começou a desvanecer no coração daqueles pais. E um a um, aqueles pais, cansados e desesperados, sem esperança, começaram a deixar o trabalho para os bombeiros. Mas aquele homem, aquele pai que tinha dito: haja o que houver, eu sempre vou estar do seu lado, aquele pai, ele não parava para descansar. Não parou para descansar em nenhum momento. Ele não parava. A sua promessa que ele tinha dito ao seu filho renovava as suas forças: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E houve um momento, amados, que eles afastaram uma enorme pedra. Com a ajuda de um guindaste, eles afastaram a enorme pedra. E mais uma vez ele chamou pelo filho. E mais uma vez, quando ele chamou pelo filho, uma voz doce se ouviu: pai, estou aqui. E aquele pai perguntou: você está bem, meu filho? Ele disse: sim, papai, nós estamos bem, com fome, com sede, mas estamos bem. E tem mais alguém com você aí? Ele disse: sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Eles ficaram presos em um vão entre dois pilares de concreto. Aqueles dois pilares de concreto segurou, e eles ficaram embaixo e conseguiram ficar vivos. Quando a televisão chegou, mais tarde, foi entrevistar aquele menino tão corajoso, e perguntaram àquele menino se ele havia ficado com medo. Aquele menino emocionou a todos. Isso foi visto na televisão. Não. Eu falei para os meus amigos quando aconteceu esse terremoto, eu falei para os meus amigos: não precisam ter medo. Meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre ia estar do meu lado. Quebra uma promessa. Meu amado, você tem um Deus que nunca quebra uma promessa. Você tem um Deus que se compadece de você. Você tem um Deus que é fiel. Você tem um Deus que ama. Ele mostrou isso quando ele se tornou homem, quando ele se permitiu furar as mãos, que furassem as mãos dele e que furassem os pés dele. Ele se permitiu que fosse furado. Ele se permitiu ir para a cruz só por um motivo. Sabe qual é o motivo? Amor. Essa semana eu estava ouvindo o hino do Juliano Som, e ele dizia assim: quem pregou Jesus, quem colocou Jesus na cruz? E ele dizia assim: foram os homens? Ele disse: não, os homens não têm poder para isso. Foram os soldados? Ele disse: não, os soldados não têm poder para isso. Foi o pecado? Ele disse: não, o pecado não tem poder para isso. Ninguém tem poder para isso.
Ele foi para a cruz por amor. Ele foi para a cruz por amor. Jesus disse assim: ninguém tira a vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Ele deu a vida por você. Isso é amor. Por que é que você tem que segurar a corda e continuar esperançoso, confiando, crendo nas suas promessas? Por quê? Por que é que você não tem que desistir? Sabe por quê? Porque você tem um Deus, vamos lá comigo, que é fiel. Um Deus que se compadece. Um Deus que ouve quando você chora, quando você clama a Ele, Ele está perto. E você tem um Deus que jurou por si mesmo que nunca ia deixar você. Olha, Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus 13, 5. Eu amo esse texto, porque ele vem com vários advérbios de negação. Ele diz assim, olha, na parte B, ele diz assim: de maneira alguma te deixarei. Aleluia. Olha, de maneira alguma te deixarei. Nunca. Outro advérbio de negação. Jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aleluia. Nós podemos dizer assim, olha, confiados. Deus está dizendo para você: de maneira alguma, sabe, eu te deixarei. Nunca, eu nunca. A aliança que Deus faz com seus filhos, essa aliança Ele não quebra. E nós cantamos um hino que está lá em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a nudez, a morte? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele ama você. Essa é a primeira verdade. Essa é a primeira verdade. Não solte a corda, segure com mais força essa corda. Segunda verdade, Hebreus capítulo de número, estou terminando, Hebreus capítulo 10, verso 24, ainda Hebreus 10, 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para o quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Primeiro, não solte a corda. Segundo, sabe o que é que você tem que fazer? Olha a palavra aí: estimular. Estimular uns aos outros. A palavra estimular significa incentivar, encorajar, entusiasmar, incitar, animar, atiçar. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não apenas deve continuar cheio de esperança, mas que essa esperança precisa transbordar para a vida de outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Irmãos, a igreja não pode ser um lugar de pessoas desesperadas, porque a igreja de Jesus conhece o Jesus que tem. A igreja de Jesus sabe que Ele é fiel, sabe que prometeu, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Nós precisamos ser uma igreja cheia de esperança. Vai vir aí e veio a Covid, depois surgiu a história que tinha 40 milhões de gafanhotos chegando no Brasil. Estão falando de uma segunda onda da Covid, tem um novo vírus que estão chegando lá da China. O que acontecer? Mas a igreja é uma igreja cheia de esperança, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, não está assim, uma coisa melhora ou piora. A nossa esperança está naquele que é fiel, naquele que se compadece, naquele que é todo poderoso. E a igreja precisa, sabe ser o quê? Espalhar essa esperança. É isso que o autor está dizendo, que a gente precisa estimular as outras pessoas, a gente precisa levar esperança. Irmãos, tem muita gente aqui em nossa cidade, tem muita gente aí que está sem esperança, tem muita gente aí que está já soltando a corda, tem muita gente aí que está querendo morrer, tem muita gente aí que não sabe mais o que fazer. Mas você sabe, porque você tem um Deus que é fiel. Nós precisamos levar essa esperança. A igreja não pode ser, nós não podemos ser aquelas pessoas que alguém chega para você amanhã e vai chegar para você e vai dizer: como é que está? Não tem nada bom.
Como é que não tem nada bom? Está tudo ruim. Mas você não é crente? Você é, mas está tudo preto. Não, você não pode ser assim. O texto está dizendo que a gente precisa considerar as pessoas para estimular elas. Nós vivemos num mundo, irmãos, se dentro da igreja existem pessoas que estão perdendo a esperança, imagine as pessoas que não conhecem a Deus lá fora. Nós precisamos levar essa esperança para essas pessoas. Eu me lembro da história, essa história aconteceu lá na guerra, dentro de um hospital que atendia os soldados feridos. Tinha um soldado que estava esperando uma cirurgia. E essa cirurgia era uma cirurgia muito melindrosa. O caso dele era muito sério. O médico já tinha dito a ele que ele poderia entrar na sala de cirurgia, mas não sair. O médico já tinha dito a ele que ele poderia sair, mas sair com sequelas, talvez nem andando mais. E aquele soldado, mesmo sendo um homem duro, preparado para a guerra, mas era um homem que naquela hora estava com muito medo, longe da família. E ele sabia que no outro dia, quando o dia raiasse, ele seria o primeiro a ser cirurgiado, a ser operado. Ele já estava com a roupa, esperando os enfermeiros chegarem para levá-lo para a sala de cirurgia. E ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava muito temeroso. Irmãos, exatamente naquele momento que ele estava daquele jeito, antes dos enfermeiros chegarem, chegou uma mulher que era enfermeira. Aquela mulher chegou perto dele, colocou a mão na testa dele e disse assim: não tenha medo. Você sabe daquela promessa? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Ela disse isso, se retirou. Aquele homem nunca mais viu aquela mulher. Aquele soldado fez a cirurgia. Sabe, amados, não morreu, não ficou com sequelas, mas decidiu que ia servir a Deus. Como faz a diferença, irmãos, a gente chegar para alguém e dizer assim: não tenha medo, você tem um Deus que está no controle. Nós precisamos estimular, levar esperança. A igreja precisa ser uma igreja de esperança, e não uma igreja de mortos, pessoas que já morreram e não foram avisados ainda para irem para o cemitério. Não. A Bíblia diz que, se você já leu o Novo Testamento, os Evangelhos, você já viu quantas vezes que Jesus chegou ao paralítico de Cafarnaum, aquela mulher hemorrágica, ele disse: tem bom ânimo. Aos discípulos no mar da Galileia, ou no cenáculo de Jerusalém, Jesus chegou para eles e disse assim: tem de bom ânimo. E quando Paulo estava preso numa fortaleza lá em Jerusalém, o Senhor colocou-se do lado dele e disse assim: tenha coragem. Nós precisamos, sabe, ser agentes da esperança desse Deus que é fiel.